Olá, para você que chegou até esse nosso vídeo. Meu nome é Ulisses Tel, sou mediador familiar interdisciplinar e advogado especializado na área de família. Esse é o nosso segundo vídeo do canal sobre esta série que estamos desenvolvendo, que é Conflitos Familiares e Mediação de Conflitos. Então, eu já te convido a assistir o primeiro vídeo. Lá a gente detalha qual é a proposta do canal, a gente detalha qual é a estrutura do canal e para que o canal foi criado. Então já te convido a se inscrever aqui no canal para que você não perca os próximos vídeos. Possivelmente você já deve ter escutado também o seguinte comentário: não aguento mais esse casal, é um chove não molha que não dá para entender. Num dia estão procurando se separar, no outro dia estão postando fotos como se nada estivesse acontecendo na maior felicidade. Pois é, os ditos populares nos trazem muitas sabedorias que são milenares, e esse especificamente nos diz muito sobre os conflitos de família. Acompanhar, por exemplo, um casal em crise não é fácil. Um dia vive uma determinada situação como se estivesse tudo ok, mas no outro dia tudo muda, como se as coisas acontecessem repentinamente. Essa instabilidade emocional afeta inclusive os profissionais de direito. Particularmente, conheço advogados que dizem que não atuam na área de família porque não têm vocação para serem psicólogos. Já outros colegas afirmam: o problema não é apenas escutar por horas as lamentações de muitos casais ou das famílias. O maior problema é ver a indecisão deles. Eles chegam decididos, por exemplo, a fazer um divórcio, mas no outro dia ligam e dizem: não, a gente não quer mais. Como se as coisas mudassem assim de um dia para outro. E realmente as coisas acontecem desse jeito. E as situações mudam de acordo com o humor de cada um. A cada dia, um humor diferente e uma decisão diferente. Então hoje vamos conversar sobre uma das principais características dos conflitos de família. Na verdade, essa característica é de quase todos os conflitos: a subjetividade. Vamos entender que o que está por trás dessa aparente indecisão pode ser uma grande instabilidade emocional, que faz com que as pessoas não tomem decisões lógicas e coerentes. O que está em jogo ali não pode ser visto com os olhos comuns do direito. Porque o direito, de uma forma geral, procura ver os conflitos com objetividade. E objetividade já nos remete à palavra objeto. São as coisas que estão fora da gente. As coisas que para o direito ele chama bens jurídicos tuteláveis. Que palavra feia, mas quer dizer simplesmente aquilo que o direito protege, os nossos direitos. Então, por exemplo, num divórcio, a objetividade se dá quando o juiz olha o que é que precisa ser resolvido de fato. Então, a guarda dos filhos precisa ser resolvida. A partilha dos bens precisa ser resolvida. Percebem? A gente sempre vai analisar as coisas de dentro para fora, olhando sempre o que está fora. Mas nos conflitos familiares, isso não acontece dessa forma. Porque nos conflitos familiares, a gente vai ter uma outra perspectiva, que é o da subjetividade. Subjetividade refere-se à palavra sujeito. Vejam bem, é o que está dentro da gente. Então a nossa subjetividade se relaciona ao que a gente pensa, se relaciona ao que a gente sente, se relaciona com os nossos medos, com as nossas frustrações, com as nossas dores. E toda essa perspectiva não é a perspectiva com que o judiciário vê os conflitos, mas é a perspectiva com que a gente responde a esses conflitos. Quando um casal está se separando, será que uma decisão judicial, lá no final, ela vai ser satisfatória para os dois? Para aquele que vai se sentir magoado, para aquele que vai se sentir frustrado, para aquele que vê seus sonhos despedaçados, será que a decisão judicial ela realmente põe fim ao conflito? Porque a gente precisa perceber duas coisas. O judiciário, com a sua objetividade, ele vai querer pôr fim
ao processo judicial. Vai dividir bens, vai analisar guarda no divórcio, por exemplo. E no final, quer queira, quer não, uma decisão vai pôr fim ao processo. Mas põe fim ao conflito? As pessoas saem dali achando que a sua dimensão pessoal foi olhada, foi sentida, foi validada? Então é esse confronto da objetividade do judiciário com a subjetividade dos nossos conflitos, ou melhor, com a subjetividade interna de cada um. Ela apenas se manifesta na hora do conflito. É esse confronto que a mediação tenta olhar de uma maneira diferente. Na verdade, o que eu trabalho com famílias me ensinou ao longo do tempo é que quando a comunicação acaba e o sentimento adoece, as dores da alma é que vão parar lá no judiciário. E com as dores da alma, o judiciário pouco pode fazer. Então, no trabalho da mediação interdisciplinar, e é por isso que ela é interdisciplinar, porque ela não fica restrita ao campo jurídico, às leis, a mediação vai justamente olhar para aquilo que o judiciário não pode olhar, porque não é competência dele, justamente a subjetividade. Percebam, diante desses grandes conflitos nossos, nós temos que tentar perceber um pouquinho que seja o que é que está dentro da gente, as coisas que estão latentes aqui, porque são justamente essas coisas que vão explodir, são essas coisas que de alguma forma vão fazer com que a gente haja. E essas ações nem sempre são ações controladas. Um exemplo muito claro disso que a gente vê no dia a dia são os conflitos conjugais, as separações. Então a gente vê cotidianamente, quando um casal tem dificuldade de dividir o seu patrimônio, nem sempre é uma questão jurídica, até porque do ponto de vista do direito, a divisão do patrimônio de um casal é simples, dependendo do regime de bem. Metade para um, metade para o outro. É objetiva, deveria ser direta, racional, mas não acontece. Muitas vezes, a dor que um carrega por ter sido magoado, por ter sido frustrado, se reverte na dificuldade de dividir o bem. É como se dissesse, entre aspas, você me causou uma dor horrível, então agora eu vou procurar te magoar também, eu vou procurar te ferir também, justamente em algo que é importante para você. E isso acaba ficando escondido, isso acaba ficando oculto. E não conseguimos enxergar o que realmente motiva o conflito. Por isso que quando o conflito chega lá na justiça, a tendência é que ele aumente, 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 aumente. Porque a justiça não vai estar olhando para a dor que causa o conflito. A partir de 2025, a mediação passou a ser obrigatoriamente em todos os conflitos de família que chegam ao judiciário. Isso já foi uma revolução muito grande, isso já causou um impacto muito grande nesses processos judiciais. Ainda não é o caminho mais adequado. Por quê? Porque essa mediação judicial, essa mediação que é feita lá na justiça, ela acontece quando já existe um processo judicial. Ou seja, as pessoas já estão litigando, as pessoas já estão brigando na justiça. E a justiça vai tentar dar um outro caminho, que não seja o caminho jurídico, para um processo que já existe lá. O que nós fazemos aqui é a mediação extrajudicial, ou seja, impedir que esse processo inicie, trazendo as pessoas justamente para esse diálogo antecipado fora do Poder Judiciário. E para finalizar essa nossa conversa de hoje, eu queria ilustrar com um exemplo real, um caso prático que aconteceu, onde a gente percebe facilmente que essa subjetividade atua diretamente nos conflitos de família. E antes de contar o caso para vocês, eu já queria fazer uma advertência, porque todos esses exemplos práticos que eu vou trazer nesse vídeo e nos próximos vídeos, eles foram baseados em fatos reais que a gente vivenciou com diversas famílias. Porém, para proteger a intimidade e o sigilo de cada família, a gente vai fazer adaptações para que nenhuma família possa ser identificada.
E até mesmo essa preocupação ela não deve ser tão exagerada. Por quê? Porque esses casos se repetem com muitas famílias. São casos muito similares. Então, esses conflitos, a gente acha que acontece só com a gente. Às vezes eu vou descrever aqui e você vai pensar, esse caso foi comigo. E não foi. Simplesmente porque muitas famílias vivenciam as mesmas crises, as mesmas dores, as mesmas angústias. E a gente acha que é a nossa própria família. Daí porque a gente compartilha, porque também você pode se sentir identificado com essas situações. Esse caso aconteceu há muitos anos atrás, quando eu ainda começava a minha primeira formação como mediador. E quando eu li o processo, eu olhei, puxa, isso aqui vai ser muito simples. Eu nem sei por que vai ser necessário uma mediação. Porque tratava-se de um casal já maduro, porém um casamento recente, coisa de 4 ou 5 anos de casados. Eles não tinham filhos e também não tinham bens, ou seja, eles não construíram nenhum patrimônio. Então não tinha bens para dividir, não tinha filhos para ver a guarda, para ver a convivência desse filho. Eles já estavam separados há alguns meses. Inclusive, o rapaz já estava até quase construindo uma nova família. Então, seria simplesmente formalizar no papel o que na prática já acontecia. Mas, de qualquer forma, a gente recebeu o casal e, até de uma forma um pouco ingênua minha na época, eu disse, olha, vocês não têm filhos, vocês não têm bens para dividir, é só o divórcio, então vocês assinam e fica tudo certo, não vai precisar ir nem para o juiz. Aí a moça disse, não, eu não assino. E vejam, nesse momento ela estava com a cabeça baixa, ela estava bem retraída, ela não olhava para ele, ela não olhava para ninguém que estava na sala. Simplesmente ela permanecia de forma passiva e retraída. E aí aquilo me chamou muita atenção. Tinha uma pessoa que estava comigo conduzindo a audiência, né? Eu estava em processo de formação e ela disse, senhora, veja bem, o divórcio é um direito individual. Ninguém pode continuar casado ou casada se não quiser. Se a senhora não quiser assinar o divórcio, ele vai ser assinado pelo juiz, como as pessoas falam, né? Se você não quiser dar o divórcio, o juiz vai dar. Só vai demorar mais, só vai retardar mais. Ela simplesmente disse, eu sei disso, mas infelizmente eu não assino. E aquilo me chamou muita atenção, eu ficava me perguntando o porquê disso. E aí eu tentei intervir e conversar com ela. E eu comecei a perguntar a ela, olha, a senhora queria compartilhar com a gente um pouquinho do que a senhora está sentindo? A senhora queria compartilhar com a gente o porquê da senhora não querer dar o divórcio? Fique à vontade, é livre. Se a senhora quiser falar, a senhora pode falar, a gente vai estar aqui querendo escutá-la. Aí nesse momento, ela começou a olhar um pouquinho para as pessoas que estavam ao lado. E ela começou a narrar um pouco a história e foi muito interessante. Ela disse, olha, eu nunca me vi como uma pessoa casada. Eu nunca tive sonhos de casar. Eu até achava que eu não tinha o direito de casar, sei lá. Isso sempre foi distante de mim. E aí ele apareceu na minha vida. Aos poucos ele foi me cortejando. Aos poucos ele foi se aproximando de mim. E foi nascendo dentro de mim essa possibilidade que eu nunca tinha visto, de casar. Então eu fui me vendo casada, eu fui me vendo construindo uma família, eu fui me permitindo, nas palavras dela, a casar. E aí, de repente, ele vem agora e diz que quer destruir tudo isso. Eu sei que eu não posso segurar o divórcio, eu sei que a gente já está separado, eu sei que até ele já tem outra pessoa na vida dele, mas para mim há um sentimento que não sou eu que vou quebrar. Percebam como isso é interessante. Ela disse algo assim, não sou eu que vou profanar o nosso casamento. Olha, gente, que coisa profunda isso. Percebe que para a justiça é algo objetivo. Você não dá o divórcio, eu, juiz, vou lá e assino e está tudo certo. Para ela não. O que é que a subjetividade dela dizia?
Não sou eu que vou carregar a culpa do fim do nosso casamento. Eu não posso segurar o casamento nas mãos. Eu não posso reter o nosso casamento, mas eu não vou ser a culpada de você querer se separar. Isso é muito profundo, gente. Ela falava de um sentimento. Ela falava talvez de algo que para ela fosse sagrado, que seria o final do relacionamento. Naquele momento, todo mundo silenciou. Ninguém mais teve coragem de dizer a ela algo sequer que fosse para que o processo continuasse. Simplesmente a gente silenciou e entendeu a dor dela. E eu disse, eu compreendo muito bem e a senhora tem todo o direito de não assinar. A sessão foi encerrada para que o processo seguisse e o juiz desse o divórcio. Então a mediação familiar, nessa perspectiva interdisciplinar, ela serve para isso. Ela serve para iluminar o que está dentro da gente, para que a gente se permita falar, para que a gente permita a si próprio externalizar o que nem sempre a gente consegue ver, porque nós não conseguimos, às vezes, ver claramente a nossa própria dor. A gente sente a dor, a gente sente a angústia, mas a gente não consegue externalizar. E o mediador, ele faz simplesmente esse caminho, ele é um canal entre as pessoas, para que as pessoas se permitam a extravasar a dor que está sentindo. E a partir disso, as soluções mais criativas, as soluções mais humanizadas e as soluções mais dignas possam surgir a partir das próprias pessoas, que são os autores da sua própria vida, e não uma terceira pessoa que está externa, que pode até ser bem intencionada, mas nunca vai ter a dimensão real do que cada um sente e do que cada um vive. Se isso foi importante para você, se você se sentiu de alguma forma tocado mais uma vez, se inscreve aqui no canal, ajuda a compartilhar essas ideias, ajuda a divulgar isso que tantas pessoas já viveu, que você pode estar vivendo e que outras pessoas estão vivendo. Isso vai ser importante. A gente quer fazer uma corrente de crescimento. E é para isso que a gente vai continuar divulgando esses vídeos. Um abraço a todos vocês. A gente se encontra no próximo vídeo.